Bem, primeiramente, um breve contexto. Um software educativo, ele pode ser um software comum, como por exemplo, uma planilha eletrônica, um editor de texto, um dicionário, uma rede social. Agora, ele tem uma utilização educacional. Um software educacional pode ser um objeto de aprendizagem. Normalmente, um objeto de aprendizagem é um pequeno módulo que pode ser incorporado numa ação didática maior. Por exemplo, você pode ter um software educativo para trabalhar com a aprendizagem de frações na matemática, mas poderá usar um objeto de aprendizagem para trabalhar especificamente com a adição de frações, com denominadores diferentes, por exemplo. Um objeto de aprendizagem ele tem uma reutilização bastante facilitada e normalmente são armazenados em repositórios. Existe uma quantidade bem grande de repositórios. O software educativo tem duas vertentes principais: a instrucionista, que normalmente são softwares que trabalham com interações pobres, como a simples apresentação de conteúdo ou com questões diretas sobre uma determinada matéria, e a vertente construcionista, que privilegia a construção e a experimentação. Bem, finalmente chegamos nas categorias. Categorizar um software educativo auxilia a sua análise e também a sua avaliação. E isso acaba contribuindo para uma seleção mais adequada dentro daquilo que você pretende e também a aplicação mais apropriada. Então agora vamos entrar aqui nas categorias. Classificação. Os elementos dessa classificação, eles funcionam como se fossem ingredientes para a composição do software educativo. Isso significa que é bem provável que um software educativo seja classificado em mais de um item desses. Bem, vamos ver aqui o primeiro caso, a apresentação. Esse é o ingrediente mais simples. O software educativo apenas apresenta o conteúdo para o aprendiz, como é o caso dos famosos editores de slide, como o PowerPoint. Isto é, quando eles estão sendo utilizados no momento da apresentação. Outra categoria, consulta, permite que o aprendiz consulte informações. Por exemplo, o serviço de busca da internet, uma enciclopédia. Outra categoria, pergunta-resposta. Esse tipo emite perguntas ao usuário e avalia a resposta dada. Por exemplo, os questionários usados aqui nessa disciplina, elaborados lá com o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. O tutor inteligente. Esses são bem mais raros. Na medida em que o aprendiz vai interagindo, eles conseguem se adaptar e alterar a maneira de interagir para responder de forma mais adequada ao modelo de aprendizagem do aluno. Por exemplo, um software que ensina equações algébricas, ele pode ir dando dicas até escolher mesmo um outro método de ensino de acordo com o tipo de resposta dado pelo aluno. O problema é que o desenvolvimento de um software desse é muito demorado e acaba se tornando muito caro. O outro caso, que é a construção, permite construir algo. Por exemplo, no uso de um editor de texto, o aprendiz constrói um texto. Outro caso, o editor de slides, que foi dado como exemplo na categoria da apresentação. Só que aqui ele vem para a categoria da construção no momento em que é usado para construir a apresentação. Outro exemplo é o próprio CMap Tools, também no momento em que ele for usado para construir os mapas conceituais dessa apresentação. Outro caso aqui, o jogo. O jogo é um software que possui desafios a serem vencidos. E normalmente tem aspectos lúdicos que conseguem envolver bastante o aluno. Simulação. Permite ao aluno experimentar situações a partir da variação de determinados valores. Por exemplo, numa situação de aprendizagem química, o aluno poderia realizar mistura de substâncias diversas e estudar o efeito resultante dessa mistura. Vamos ver o caso do micromundo. O micromundo ele tem a capacidade de inserir o aprendiz num pequeno mundo virtual. E ele faz o aluno vivenciar situações como se tivesse inserido lá na realidade.
Normalmente são situações com aspectos mais lúdicos e bem atraentes. Programação. Permite uma construção que passa pelo ciclo descrever, executar, refletir, depurar. Ou seja, o aprendiz, primeiramente, descreve o que ele quer, depois o computador executa aquele pedido. Com o resultado em mãos, ele tem a oportunidade de refletir se o que ele obteve foi o que realmente ele planejou de fato. E finalmente o aprendiz trabalha para eliminar os erros, que aliás são sempre fonte de mais aprendizagem. Ainda é interessante observar que esse ciclo, descrever, executar, refletir e depurar, também pode aparecer em ambientes que não têm a presença de computador e software. Por exemplo, na escrita de uma redação, onde o aluno, depois de escrever, entrega ao professor para correção, ele, de posse do feedback do professor, ele vai para o estágio da depuração, onde ele tenta acertar o texto e aprender com os erros que foram indicados pelo professor. Vamos ver a categoria da comunicação. Permite a interação entre pessoas, ou então entre uma pessoa e o computador, através de robôs de interação. Existe atualmente uma grande quantidade de softwares para comunicação. Essa comunicação pode ser síncrona, ao mesmo tempo, tais como chats, videoconferências, ou então pode ser assíncrona, que ocorre em momentos diferentes, tal como fóruns ou blogs. Finalmente, a categoria da cooperação. Ela permite o trabalho de várias pessoas numa mesma tarefa, cooperando entre si. Por exemplo, um texto criado no ambiente do Google Drive aceita que vários usuários colaborem ao mesmo tempo com a sua escrita. Fica fácil entender mais essa classificação com alguns exemplos que nós veremos a partir de agora.